Muito boa tarde para você. Americanos decidem hoje quem será o sucessor de Barack Obama. Votação começou na madrugada. Esse é um dos destaques desta terça-feira, 8 de novembro. E o RF News vai mostrar também. Governo anuncia a retomada de mais de 1.000 obras paradas no dia em que mais de 1 milhão de brasileiros perderam o direito ao Bolsa Família por suspeita de fraude. O que nós estamos fazendo não é cortar recursos da área social. Lava Jato avança e Sérgio Moro admite Michel Temer e Lula como testemunhas de Eduardo Cunha. Reintegração de posse em área nobre do Rio de Janeiro termina em confusão. Somos moradores de bicentenários, construímos essa comunidade. Mulher é picada por escorpião em maternidade de Goiás. Eu senti que saiu um bicho e aquela garra no meu pé. Guarda Civil de folga morre ao tentar evitar assalto no interior de São Paulo. Um excelente profissional, sempre foi muito competente. E Paraná proíbe o uso de terceiro dígito para indicar preço de combustíveis em postos. Eu acho que 3999 não existe, né? Ao vivo no RF News. Um guarda civil de Montemor, no interior de São Paulo, morreu durante uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis. Ele estava de folga e tentou impedir a ação dos bandidos. Um frentista também foi baleado. A lentidão no trânsito da rodovia começou depois de uma perseguição e troca de tiros entre 3 bandidos e a Polícia Militar de Montemor. Um dos criminosos, que era o dono deste carro, foi baleado e levado ao hospital mais próximo. Estes outros 2 foram presos em flagrante. Com eles foram encontrados estes 2 revólveres e 5 munições. Todo o cerco foi efetuado pela Polícia Militar no intuito de efetuar aí a prisão dos infratores e imediatamente, após alguns minutos, com a viatura de escolta nossa do 48, visualizou o veículo, deu sinal de parada aqui na 101, já sentido a Campinas. Os indivíduos não obedeceram essa ordem de parada, continuaram se evadindo da viatura. Chegamos aí no apoio e durante certo momento os indivíduos perderam o controle do veículo, bateram, se colidiram com alguns veículos que estavam na rodovia. Esses veículos também bateram na viatura nossa, da Polícia Militar. Os criminosos perderam o controle e caíram no acostamento. Saíram de posse de arma de fogo, efetuaram disparos contra a equipe da Polícia Militar. A PM, os policiais revidaram a injusta agressão, onde um indivíduo foi baleado na perna e os outros 2 foram presos sem nenhuma lesão. Os bandidos já tinham antecedentes criminais. Apenas um deles tem antecedentes criminais e o outro estava foragido da justiça. O baleado não tem antecedentes até a última verificação aí frente ao Copom. A ocorrência começou com uma tentativa de assalto aqui neste posto de combustível que fica às margens da SP-101, que liga Montemor a... Os 3 bandidos chegaram em um Palio branco e anunciaram um assalto. O guarda municipal, que estava de folga, tentou impedir a ação dos bandidos. Houve troca de tiros, o frentista foi baleado, o guarda municipal também recebeu tiros e acabou morrendo no local. Alexandre Caetano da Silva trabalhava na Guarda Municipal de Montemor há 20 anos. Os colegas de farda estão inconformados. Infelizmente, a sensação de impunidade que eles têm os deixam cada dia mais ousados e a gente vai perdendo companheiros de serviço nessa situação. Um excelente profissional, sempre foi muito gente, trabalhou, sempre amou a farda, honrava muito a farda, gostava muito do que fazia e é uma perca inestimável aí para a Guarda Municipal de Montemor. A perícia demorou para chegar no posto e a morte do GM atraiu curiosos. Os moradores do bairro, que era considerado tranquilo até então, estão assustados. Assustado, né? Porque aqui, filha, é difícil acontecer essas coisas. É um bairro muito tranquilo, bem sossegado. Eu que sempre passava todo dia quase aí para ir ali no... Agora eu vou ter que dar a volta, sei lá. Um guarda civil que não estava trabalhando perde a vida tentando evitar um crime. Lamentável. Em Ribeirão Preto, momentos de tensão. Um refém foi amarrado durante um assalto a uma residência. Um suspeito chegou a ser preso, mas foi liberado.
Na rua, vizinhos assustados. Fiquei assustada, já sou assustada. Eu não quis sair para fora não, aí fui lá pro fundo. Por todos os lados, policiais à procura dos ladrões. Um quarteirão inteiro cercado. O alvo dos criminosos foi a casa do seu Francisco. Ainda assustado, o trabalhador autônomo passou informações à polícia. Ele foi rendido quando chegava em casa, às 4 da tarde. Eu abri o portão e fui jogar água. Só isso. Já chegou com um revólver na cabeça. Eram quantos? 2. E eles falaram o quê? Deu assalto. Não se mexe, jogou no chão. O senhor ficou amarrado ali? Eles levaram a chave. Agora não tem como abrir agora. Eles trancaram o senhor. Amarrado. Como é que o senhor conseguiu sair daqui? Pela janela. Porque eles trancaram a porta para que o senhor não conseguisse sair. Correndo. E depois eles fugiram pulando os telhados. Muita gente viu os assaltantes em fuga. A polícia prendeu um suspeito, mas ele não foi reconhecido pelo dono da casa e por isso foi liberado. Isso é difícil esquecer, né? Vai. Se emociona, né? Deu, me livre. Em Franca, um idoso, após entregar tudo que tinha a um grupo de criminosos, ainda foi agredido com uma barra de ferro. Seu Carlos, ainda muito traumatizado das agressões, levou 8 pontos na cabeça. Pelo corpo frágil, vários ferimentos e hematomas nas mãos e nos pés. O idoso, de 62 anos, não consegue esquecer os momentos de pavor. Precisa matar, não. Você já está com dinheiro, agora só vocês ir embora. Faz um bom proveito do dinheiro. O aposentado que mora sozinho nessa casa, na região oeste de Franca, foi surpreendido por bandidos durante a madrugada. Ele se assustou ao ouvir um barulho na sala e saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Foi nesse momento que o idoso foi rendido por 2 homens e uma mulher. Seu Carlos, apavorado, tentou se defender com uma barra de ferro, mas foi dominado pelo grupo. Depois disso, o grupo fugiu, mas antes trancou o idoso dentro da residência para impedir que ele chamasse a polícia. Mesmo ferido, seu Carlos conseguiu sair pela janela da sala, pulou o muro da casa e pediu ajuda para os vizinhos que chamaram a polícia. Os militares fizeram buscas na região e conseguiram prender os ladrões que confessaram o crime. Os envolvidos são usuários de drogas e têm passagens pela polícia. O dinheiro, cerca de R$230, foi recuperado e entregue ao idoso. Essa é a segunda vez em menos de 6 meses que o aposentado é roubado pela mesma quadrilha. Assaltando os outros caras de mixaria, que pobre tem? Que pobre tem? Um estudante foi violentamente agredido por um bandido que queria roubar o celular dele. O crime aconteceu em Marília, interior de São Paulo. William Cesário da Silva ainda está internado. Ele teve fratura na cabeça e vários ferimentos pelo corpo. Tudo aconteceu durante um assalto. William e 2 amigos caminhavam perto de uma universidade, quando foram abordados por 5 assaltantes. A gente estava andando nós 3, veio 5 atrás gritando: ô, calma aí, tem como dar uma ajuda? A gente já se ligou porque não era coisa boa. O William, ele tava com o celular no bolso aqui. Aí um deles pegou o celular, saiu correndo. O outro já segurou, bateu nele o William saiu correndo para pegar o celular. Davi diz que não pensou no pior, só tentou resgatar o amigo, que já não tinha mais reação nenhuma. Os ladrões fugiram, William foi socorrido e levado a esta unidade de pronto atendimento na Zona Norte. Davi chamou a polícia e minutos depois reconheceu o grupo de assaltantes que caminhava pela rua. Os 5 foram detidos e levados para o plantão policial. Agora há pouco a gente mostrou aqui um idoso que foi assaltado. Olha essa. Um idoso de 72 anos foi preso no dia do aniversário. É que na casa dele a polícia encontrou munições de fuzil. Foram necessários 3 furgões da PM para carregar todo o material apreendido. Havia 3 geladeiras, mais de 100 caixas de aguardente e cerveja, aparelhos eletrônicos, fios elétricos e um saco cheio de pendrives. A polícia também encontrou munição de vários calibres, algumas de uso restrito, como as de fuzil 762. O material foi encontrado nesta comunidade da rua Alexandrino Silveira Bueno, no Cambuci, região central de São Paulo. Os policiais ficaram assustados quando viram tamanha quantidade de produtos e também pela idade também do infrator.
O dono da casa é José Pereira da Silva, que completou 72 anos no dia da prisão. Segundo a polícia, ele não deu detalhes sobre como conseguiu as munições, mas explicou de onde vieram os outros produtos. Ele disse ser oriundos de ilícitos da redondeza e também de resto de transportadora que porventura deixa com ele, mas não explicou como ele conseguia esse material. José não tinha passagens pela polícia. Ele agora vai responder por uso de munição restrita e receptação. Ele vivia sozinho na casa, que fica numa área invadida. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil. Agora são 12 horas e 15 minutos. No interior de Goiás, 2 mulheres entraram em um prédio sem serem notadas e levaram com elas R$1 milhão em joias. As mulheres chegam ao prédio como se fossem moradoras. Não tocam o interfone e passam pela portaria sem falar com a vigia. As câmeras também flagram as 2 dentro do elevador. O prédio é um dos mais antigos e luxuosos de Itumbiara, cidade do sul de Goiás. A dona do apartamento não estava em casa no momento do roubo, nem quis gravar a entrevista. Mas disse à polícia que foram levadas joias avaliadas em R$1 milhão. As 2 mulheres ainda não foram identificadas. A polícia já começou a ouvir algumas pessoas e quer saber por que as 2 entraram e saíram do prédio sem serem notadas. Essas pessoas invadiram o prédio de forma natural, não foram questionadas pela portaria e acabaram subindo nesse apartamento e furtaram joias. Segurança falhou, né? Em Coxim, Mato Grosso do Sul, uma imagem chocante, coloca na tela. Um grupo de jovens parte para cima de um catador de recicláveis. O homem é agredido com chutes e socos e a impressão é de que ele será linchado. Mas o homem, que se diz policial, aparece e dispara tiros para o alto. Dessa forma, ele conseguiu evitar o pior. Que coisa, hein? Realmente impressionante. Olha a violência aí do grupo agredindo este homem. Apesar da cena chocante, o caso não foi registrado na delegacia e por isso ainda não se sabe o que motivou essa agressão. E se você fez uma imagem como essa e quer compartilhar com o Brasil ou enviar uma reclamação, anote o nosso WhatsApp. É 19974148550. Eu vou repetir. 19974148550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. No Rio de Janeiro, uma reintegração de posse próxima a um bairro nobre terminou em confusão, olha só. Correria, empurra. Nossa equipe flagrou um momento em que um morador foi imobilizado pela polícia militar. A polícia militar já usou spray de pimenta. É até difícil de falar nesse momento. Muitos moradores intervindo junto à PM. Moradores chegaram a atear fogo em lixo e galhos de árvores para dificultar a desocupação. A batalha judicial com as famílias que construíram casas nas terras que pertencem à União se arrasta desde os anos 80. A poucos metros da confusão, os móveis de um morador foram colocados num caminhão de mudança. Marcelo é o dono da casa e conta que o pai ganhou o terreno do Jardim Botânico. Somos moradores bicentenários, construímos essa comunidade. Só eu tenho 41 anos de vida, entendeu? Então, construímos essa comunidade, valorizamos. Hoje essa comunidade, esse local, já sabemos que vale em torno de 10 bilhões e 600 milhões de reais. A polícia investiga a morte de 5 amigos na zona leste da capital paulista que estavam desaparecidos desde o mês passado. Existe a possibilidade do crime ter sido cometido por policiais. Foi a Corregedoria da Polícia Militar que rastreou a munição encontrada. A reportagem do R7.com revelou que algumas das balas que aparecem na cena do crime foram compradas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 2 lotes de cápsulas calibre .40. Os peritos ainda analisam o restante da munição, incluindo cartuchos de calibre 12. As cápsulas estavam ao lado de 5 corpos encontrados nesta mata de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que 2 dos corpos foram identificados como integrantes do grupo que desapareceu na região de Ribeirão Pires por meio da impressão digital. Segundo a ouvidoria das polícias, são os corpos de Robson, que era cadeirante, usava fraldas e tinha uma prótese na coluna, e de Kaique, que tinha uma prótese na tíbia. Todos têm tiros, um inclusive, fica claro que foi execução, porque um deles estava amarrado com aquele arranha-gato
que é de plástico, né? Os familiares estiveram durante o dia no IML, mas não puderam fazer o reconhecimento por causa do estado de decomposição dos corpos. Os 5 amigos desapareceram a caminho de uma festa onde iriam encontrar algumas meninas que conheceram pela internet. Os investigadores confirmaram que na noite do desaparecimento, 2 dos jovens tiveram o documento consultado no sistema da Polícia Militar. Os PMs que fizeram essa consulta foram ouvidos nesta segunda-feira no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana confirmou que os perfis das meninas que eles conheceriam na festa desapareceram da internet. Suspeita-se que eram falsos e foram criados para atrair as vítimas para uma emboscada. A identificação dos outros 3 corpos poderá ser feita por exame de DNA. Disseram que não vão deixar porque não tem o que reconhecer. É no mínimo estranho, né? Embora eles tenham passagens pela polícia, nada justifica uma execução. Ontem eu mostrei aqui o caso de um ciclista que morreu atropelado no dia do aniversário e o motorista fugiu. Esse assassino foi identificado, mas continua foragido. No que restou do carro, marcas de um acidente grave. Uma batida que tirou a vida de Pedro Crispim de Souza, de 67 anos. O carro que invadiu o acostamento onde Pedro pedalava foi encontrado pela polícia nesta segunda-feira e está apreendido na delegacia. A polícia também já sabe o nome do motorista, que sequer parou para prestar socorro. Essas novas imagens mostram o trajeto feito pelo motorista ainda dentro da cidade. Já na rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, um outro flagrante. O ciclista passa pelo acostamento pouco antes do acidente. Minutos depois, em um outro trecho, o carro que provocaria o acidente é visto. Um pouco depois dessa imagem, o motorista arrastou a bicicleta de Pedro. Se ele tivesse parado para socorrer, talvez o bombeiro fosse avisado em tempo de salvar a vida do meu tio, né? Pedro era pedreiro e há 15 anos fazia o mesmo trajeto na rodovia até quando estava de folga. O motorista é considerado foragido e pode ser preso a qualquer momento. A gente não quer o mal do rapaz, mas ele tem que responder, né? Senão fica um espaço em branco, né? O cara morreu, foi atropelado por quem? RF News de volta e ao vivo para todo mundo. Muito obrigado pela sua companhia. Agora são 12 horas e 30 minutos. Aumentou o número de motoristas que se recusam a passar pelo teste do bafômetro. Mas com as recentes mudanças no valor das multas, essa atitude vai doer no bolso. Álcool e volante nunca foi uma combinação boa. Mesmo assim, não é difícil encontrar quem admita que um dia já deu uma deslizada. Já aconteceu comigo, né, de ir para casa de parente, de primo, né? E tomar uma cervejinha, mas essa lei aí tem que evitar, né? Faz um tempo, mas atualmente faz anos já que eu já não faço isso, para evitar algum acidente, entendeu? Eu bebi um pouco, eu tava perto de casa e falei, não tem problema. É tipo o mesmo quarteirão, assim, não tem perigo nenhum eu estar dirigindo. Mas o cerco a quem bebe e dirige está cada vez mais fechado. De janeiro a outubro deste ano, 112 mil condutores foram parados em blitzes aqui em São Paulo, mais que o dobro do que o ano passado. O problema foi a quantidade de condutores que se negaram a fazer o teste do bafômetro, que cresceu 9,4%. Aumentou muito o número de recusa, mas a ideia é justamente essa, né? A gente aumentar mais a eficiência com relação à fiscalização, principalmente de alcoolemia, que é um dos fatores principais com relação a essa questão dos acidentes mais graves, principalmente aqueles que têm mortes. Quem se nega a fazer o teste é autuado na hora. E a multa está cara, saltou para quase R$3 mil desde o início de novembro. O motorista ainda tem a carteira de habilitação recolhida, perde 7 pontos na carteira e pode até ter o direito de dirigir suspenso por 1 ano. A penalidade é a mesma aplicada para os motoristas que forem flagrados bêbados. E se no caso da recusa ele estiver aparentando mais de 2 sinais que ele esteja, né, alcoolizado, ou sinais notórios de embriaguez, que é o normal que a gente fala, ele também vai responder pelo crime. Todas essas medidas são para tentar reduzir o número de acidentes graves. Estima-se que entre 30% e 40% das vítimas fatais estavam sob efeito de drogas ou álcool. O pessoal perde a condição psicomotora dele, fica totalmente alterada e ele não tem condições. Até o pessoal vê muitos vídeos aí, pessoal andando em circo, cobrinha, ou às vezes o pior, né? O cara quer andar em excesso de velocidade, ele perde totalmente o controle do veículo e aí pode ocasionar diversos acidentes. Consciência que todos precisam ter. Bons exemplos não faltam.
Sempre quando eu opto por beber, sempre estou na casa de amigos, onde eu não vou sair com o carro. Já aconteceu de eu ir, mas assim, outras pessoas dirigirem. Se eu saio com os amigos ou mesmo com um familiar, geralmente ou vai um de carona com o outro ou acaba chamando o táxi, porque você não sabe, né? Eu acho que é o tipo de coisa que as pessoas deveriam ter essa consciência. Não são todas as pessoas saem de casa e não sabem se vai voltar. Eu acho que deveria todos serem prudentes. Ninguém sai para se divertir e não toma pelo menos um copo de cerveja. Muita atenção, hein? Porque vai doer no bolso. Se você costuma beber e dirigir, primeiro você está errado. Segundo, vai ficar pobre. Começou a valer no último domingo a nova tarifa do transporte público em Hortolândia, no interior de São Paulo. A diferença de 50 centavos no valor do passe revoltou os passageiros. E um dos motivos dessa revolta é que o serviço não é tão bom assim. Ônibus lotados. Nos pontos, os usuários precisam ter paciência. Muitos aqui estão esperando há mais de uma hora. Essa é a realidade diária do transporte público de Hortolândia, que acaba de aumentar em quase 17% o valor da tarifa. A passagem subiu de R$ 3,00 para R$ 3,50. Quem não está gostando nem um pouco desta situação são os usuários. Quem utiliza os ônibus municipais todos os dias reclama. Um absurdo, né? O desemprego já está ruim pra caramba para nós. Nós estamos com contrato de serviço, o pessoal fica aumentando a passagem do ônibus, sem ter condições. Nós vai procurar um emprego, não tem nem dinheiro a condição. Absurdo, filha, não tem condições, porque a gente que procura emprego não dá, sabe? Às vezes você tem que andar a pé, e andar a pé a gente não consegue também, tem criança. Você não pode deixar o dinheiro do leite, né, para procurar emprego. E não é apenas o valor da tarifa que é alvo de reclamações. A falta de ônibus e as condições precárias dos veículos também geram queixa. É um roubo, né? Primeiro que não tem ônibus, você fica de 1 hora no ponto para esperar ônibus, não tem ônibus. Quando tinha as peruas, tinha ônibus adoidado. Tirou as peruas, agora não tem mais ônibus. Se eu já cheguei pra cá, pra mim, de Campinas pra cá, serve 6 ônibus. Eu já cheguei a ficar de 1 hora no ponto e não passa nenhum. Segundo a Prefeitura, o aumento da tarifa foi calculado com base na inflação acumulada dos últimos 12 meses sobre o custo do combustível e também da manutenção de veículos. A Prefeitura também justificou que fazia tempo que não havia aumento na passagem dos ônibus. O último foi em fevereiro de 2014, quando viu para R$ 3,00. Mas pelo jeito, a justificativa da Prefeitura não convenceu a população. O salário subiu, não comporta nesse valor. Então é muito ruim mesmo. Fazia tempo que eu não pegava ônibus, hoje eu levei uma surpresa. Eu cheguei na catraca e vi o valor. Como que estão os ônibus aqui? Você falou que faz tempo que você não pega, demora para chegar, tá faltando ônibus, tá sucateado. Como é que tá a situação? Tá péssimo. Eu acho que tem o quê? Uns 30 minutos que eu estou aqui. Ela tem mais tempo, acho que tem mais de 40 minutos. Mais. E até agora nada. Que é muito caro, né? A gente anda um pedacinho, já tem que pagar mais 50 centavos a mais, né? Vamos ser justos, a empresa tem que cobrar mais para sobreviver, mas agora tem que oferecer um serviço de qualidade também. E uma mulher foi picada por um escorpião no banheiro de uma maternidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Recentemente, uma menina de 10 anos morreu porque também foi picada. Eva tinha acabado de dar à luz a Emily quando foi surpreendida por uma picada de escorpião dentro do banheiro da maternidade. Assim que eu liguei o chuveiro, que a água começou a escorrer pro ralo, eu senti que saiu um bicho e aquela garra no meu pé. Quando eu olhei, que eu bati o pé, eu vi que era um escorpião. Aí que eu senti a picada. Foi onde que eu me apavorei, que eu comecei a gritar às enfermeiras. Minha filha começou a chamar, saiu atrás. A amamentação da criança era a principal preocupação da mãe. Por sorte, o animal não era peçonhento, mas o trauma ainda não foi superado. Vai chegando à noite, vai me dando um pânico. É constante, eu não gosto, parece que vem toda aquela cena de novo. Nossa, não vejo a hora de já amanhecer o dia para mim já passar. E esse não é um caso isolado. No mês passado, uma menina de 10 anos morreu depois de ser picada por um escorpião em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. No Brasil, existem cerca de 160 espécies de escorpião, mas apenas 10 causam envenenamento, provocando alterações no coração
e sistema respiratório. Aqui no Mato Grosso do Sul, só no ano passado, 6 pessoas morreram vítimas de picadas de escorpião. Segundo o Ministério da Saúde, esses animais provocaram, no mesmo ano, quase 75 mil ocorrências em todo o Brasil. Este médico responsável pelo setor de vigilância toxicológica afirma que a umidade e o calor favorecem a proliferação do animal. Por isso, todo cuidado é pouco. É uma praga urbana, tem gente morrendo e tem que ser tomados os devidos cuidados. Com certeza, cuide aí da sua casa. E depois do intervalo, americanos votam para eleger sucessor de Barack Obama. Os detalhes a seguir. RF News de volta para todo o Brasil, agora são 12 horas e 41 minutos. Hoje é um dia histórico. Os Estados Unidos escolhem o sucessor de Barack Obama e estão na disputa 2 candidatos polêmicos com mais de 50% de rejeição. Hillary Clinton já foi chefe de Estado investigada por uso de e-mails pessoais para assuntos de trabalho. Donald Trump é um magnata sem nenhuma experiência política, acusado de assédio sexual e ofensa a mulheres. Você vai ver agora imagens do início da votação. Nos Estados Unidos, a votação começa logo à meia-noite. Essas imagens são de um vilarejo no leste do país. 4 pessoas votaram em Hillary e 2 em Trump. 218 milhões de eleitores votam em todo o país e, além das eleições presidenciais, é escolhido também 1/3 do Senado e há ainda a votação para outros temas, como o uso da maconha de forma recreativa. O presidente escolhido toma posse no dia 20 de janeiro do ano que vem. E diferente do que acontece no Brasil, a campanha política dos candidatos americanos segue até o último minuto antes da votação. E eles usaram essa brecha. Ele tem 70 anos, ela 69. Mas Donald Trump e Hillary Clinton não pouparam energias na reta final da maratona política. O republicano começou o dia na Flórida, seguiu para Carolina do Norte, Pensilvânia, New Hampshire e Michigan. A democrata se concentrou em estados decisivos da costa leste, onde tem uma margem de vantagem pequena. De manhã, ela esteve na Pensilvânia, seguiu para o Michigan e voltou à Pensilvânia antes de voar para a Carolina do Norte. Os discursos dela e do presidente Barack Obama foram na mesma linha. Para aqueles que ainda estão pensando, essa eleição não poderia estar mais clara. É o voto entre a divisão e a união. Trump voltou ao assunto polêmico, os e-mails enviados por Clinton através de um servidor pessoal. Mesmo depois do FBI ter inocentado a democrata neste domingo, ele afirmou: ela não deveria nem ser autorizada a concorrer à presidência. Os 2 candidatos votam aqui em Nova York, onde também acompanharão a apuração dos votos. Todos 2 já têm lugar marcado para comemorar o resultado das urnas. Na Flórida, estado-chave, a apuração já começou. Lá e em Nevada, o número de latinos que já votou superou todos os anos anteriores. Uma boa notícia para Hillary Clinton, porque a maioria votou na democrata. Quem leva essa, hein? E não foram só os candidatos que fizeram campanha. Vários artistas promoveram apresentações para influenciar os eleitores. Washington Square Park, Madonna defendeu a candidata Hillary Clinton. A rainha do pop pediu aos eleitores para se unirem e manterem a América grandiosa. Keeping America great. Madonna ainda deu uma palhinha. Na Carolina do Norte, Lady Gaga exaltou a ideia de ter a primeira presidente mulher do país. That a woman would become president of the United States. Depois cantou ao lado de Bon Jovi. Bon Jovi ainda participou do comício de Hillary na Filadélfia com a família Clinton e o casal Obama. Bruce Springsteen, outro nome de peso da música, também marcou presença. You just slid something into my palm, then you were gone. Os 2 deram um show para os eleitores de Hillary Clinton.
Pelo jeito, os artistas não gostam do Trump, né? De volta ao noticiário do Brasil, o juiz Sérgio Moro aceitou o pedido dos advogados de Eduardo Cunha para que o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula sejam ouvidos como testemunhas de defesa do deputado cassado e preso há 20 dias. Sérgio Moro pediu que seja enviado a Temer um ofício e que o presidente se manifeste se prefere ser ouvido em audiência ou por escrito, como determina a Constituição. O prazo é de 5 dias. No caso do ex-presidente Lula, Moro determinou que a Justiça Federal em São Bernardo do Campo, São Paulo, seja acionada para acolher o depoimento, que deverá ser por videoconferência, em um prazo de 30 dias. Moro vai esperar Temer e Lula se pronunciarem sobre as intimações para só depois marcar a data dos depoimentos. Enquanto isso, ele vai começar a ouvir as testemunhas de acusação. Na semana que vem, 2 ex-funcionários da Petrobras, convocados pelo Ministério Público, já devem falar. No total, os advogados de Eduardo Cunha pediram a convocação de 22 testemunhas. Moro negou 3 delas, que moram na Suíça, mas autorizou outras 17, entre elas o ex-senador Delcídio do Amaral e os ex-ministros Henrique Eduardo Alves e Mauro Ribeiro Lopes. Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo na costa da África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A defesa do deputado cassado nega todas as acusações e critica o trabalho da Lava Jato, dizendo que os procuradores não explicaram qual seria a real participação de Cunha no esquema de corrupção na Petrobras. Mais de 1.000 obras paradas devem ser retomadas até o ano que vem. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer no mesmo dia em que ficou decidido que mais de 1 milhão de pessoas não vão receber o Bolsa Família neste mês, por suspeitas de fraude. A entrega da Ordem do Mérito Cultural reuniu no Planalto alguns dos mais importantes músicos do país, numa solenidade que custou quase R$600 mil. A principal homenageada foi a compositora e sambista Dona Ivone Lara. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. O presidente Temer prometeu aumentar o orçamento do Ministério da Cultura no ano que vem. Aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. Mais cedo, em reunião com 9 ministros, Temer fechou a lista de obras paralisadas que serão retomadas até meados do ano que vem. A maior parte das 1.120 pequenas obras é de saneamento, urbanização e creches. Um dos objetivos é criar cerca de 45 mil empregos. O custo, R$2 bilhões que sairão dos cofres do governo federal. Já o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário anunciou que mais de 1.100.000 beneficiários do Bolsa Família não receberão este mês. É o resultado de um pente fino que detectou irregularidades em cerca de 8% dos quase 14 milhões de benefícios pagos pelo programa. A maior parte de famílias que têm renda superior à prevista pelo programa só deve receber o Bolsa Família quem comprova a renda mensal per capita de até R$ 85. 469 mil benefícios serão cancelados, 654 mil bloqueados para a prestação de esclarecimentos no prazo de até 3 meses. Depois disso, haverá cancelamento. Outros 1.400.000 beneficiários estão convocados a atualizar o cadastro junto ao programa. O grupo de benefícios cancelados inclui as 13 mil famílias que usaram recursos do programa para fazer doação eleitoral. O governo estima economizar R$2 bilhões e 400 milhões com a medida e garante que o dinheiro vai ficar nos cofres do Ministério. O que nós estamos fazendo não é cortar recursos da área social. Esses recursos ficarão dentro do MDS, inclusive porque a programação orçamentária nossa para o ano que vem, em relação ao Bolsa Família, é bem maior. RF News de volta aí ao vivo. Quando vai abastecer o carro, você repara no terceiro dígito no preço do combustível? Pode parecer pouco, mas esse valor influencia no valor final e representa lucro para os empresários. No Paraná, uma lei proibiu essa prática. Só reparar bem no valor para ver o terceiro dígito. A gente sabe que tem, mas nem observa qual que é o valor, né?
deve fazer alguma diferença, né? Nunca reparei. Apesar de pouco usada no nosso dia a dia, a legislação brasileira permite o uso das 3 casas decimais em alguns casos, como no preço do litro do combustível. Pode parecer pouca coisa, milésimos, mas o terceiro dígito faz diferença na conta. Se o preço cobrado pelo litro da gasolina custa 3,899, tirando o último 9, ficaria 13,89. Um posto que vende aproximadamente 500 mil litros por mês deixaria de ganhar R$ 4.500. Desde maio deste ano, uma lei estadual mudou a forma de cobrança do combustível no Paraná. Ele é o único estado do país onde os preços têm apenas 2 dígitos. O argumento é de que as 3 casas decimais causariam prejuízo ao consumidor. Eu acho que isso daí é uma boa, porque eu acho que 3.999 não existe, né? Eu acho que tem que ser o preço que está ali, 00 final. Facilita um pouco o cálculo até, né? Porque a gente, é um casa decimal que não existia, que foi inventado aí, não sei por que até hoje, mas se saiu tá bom, né? Melhor pra gente. O Sindicato dos Revendedores do Paraná entrou na justiça porque entende que a competência sobre o assunto é federal, já que o uso dos 3 dígitos é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo, exatamente para que os motoristas não sejam prejudicados. Mas também tem outro lado, segundo o especialista. Com tantos números, fica mais difícil memorizar o preço e depois compará-lo em outros postos. Esse terceiro dígito acaba, assim, dificultando a comparação por parte dos consumidores que não estão habituados com o terceiro dígito na nossa economia. Sem conseguir memorizar, a dica do economista é fotografar ou anotar os preços. Seu Augusto nunca tinha reparado nos 3 dígitos. Agora... Vou começar a fazer a conta direitinho agora. Faz diferença? Faz diferença daí, né? No total final, durante o mês, as várias abastecidas que a gente dá vai fazer bastante diferença. Qualquer centavo, né? É bem-vinda, né? Para encerrar o RF News, eu vou deixar você com água na boca. Vamos falar de panetone? Empresários já trabalham a todo vapor para abastecer o mercado até dezembro. E as novidades em sabores garantiram até exportação do produto fabricado aqui. Trufado com mais mousse de chocolate, o tradicional doce de casamento virou recheio também, camafeu, além do panetone com frutas vermelhas. A marca é tradicional, mas o investimento em novidades deve garantir um Natal com mais vendas, 5% maior que no ano passado. É um crescimento real bastante significativo e todos eles frutos dessa inovação, investimento em embalagens, aumento da capacidade produtiva, melhoria de produtividade. Devem sair do forno 630 mil panetones até dezembro. Parte da produção vai ser exportada para os Estados Unidos. Uma outra maneira encontrada pelo fabricante para manter o negócio aquecido depois de um ano difícil na economia. O consumidor sempre ávidos eles são sempre ávidos por novidades, né? Eles querem provar um ingrediente diferente, encontrar nas lojas uma embalagem diferente. Delícia, hein? E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.